Voltei com mais um Fortaleza Cast, mais uma semana com muito assunto do seu time de coração, torcedor tricolor. A gente vai debater aqui um tema que já está batendo na porta, outra competição que o Fortaleza tem aí pela frente, uma muito importante no ano que o torcedor também quer ainda mais avançar na Sul-Americana. O Fortaleza já chegou na final na temporada passada, primeira final de campeonato internacional que o time chegou, perdeu nos pênaltis para a LDU, mas esse ano tem uma nova chance. O sorteio já é segunda-feira, dia 18, e a gente vai conversar muito nesse Fortaleza Cast sobre as possibilidades do Leão, que está no pote 2, como que vai ser esse sorteio, quem o time pode enfrentar, quem não pode, onde vai estrear, como, em que circunstâncias e quando também. Muita coisa para a gente ver aqui desse início de temporada do Fortaleza, esse início dessa trajetória, mais uma vez na Copa Sul-Americana do time de Vojvoda. E para isso, tenho convidados muito especiais aqui comigo, como sempre, né? Eu sempre trago só pessoas da melhor qualidade. Estou com João Bandeira Neto, novamente, JBSN 2024.1, cada vez melhor, sempre evoluindo e trazendo muitos enredos importantes pra gente, né, João Bandeira? Vamos fazer história aqui no Fortaleza Cast, viu? Sempre, né? Sempre que você vem. Sempre. Tudo bem, Matinha? Um prazer enorme. Eu tenho certeza que vai ter um corte seu hoje. Calma. Vamos prometer muito, não. Vai dar certo. Prazer, viu, Matinha? Acho que o tema é pertinente, eu acho que é uma competição que o Fortaleza aprendeu a gostar, o torcedor do Fortaleza começou a acompanhar desde quando era um jogo eliminatório, desde quando era aquele mata-mata. E ano passado, enfim, a gente vai destrinchar muito, porque ano passado foi realmente um ápice do Fortaleza em competições internacionais, um momento importante que o torcedor guarda com carinho e, claro, eleva um pouco o sarrafo para a edição desse ano de 2024 da Sula. Eleva demais, chega com muita moral, né, depois de ser finalista na edição passada. E a gente tem aqui também torcedor do Fortaleza e que já veio no Fortaleza Cast antes para falar de Sul-Americana, e ele volta de novo porque o homem é especialista, viu, João Bandeira? Sabe tudo, Nessa mesa hoje, o especialista é ele. Vamos não é nem eu e nem pra gente você. A precisar. gente vai consultá-lo para tirar dúvidas, porque ele conhece tudo de futebol sul-americano, conhece tudo sobre sorteio, como que funciona, para tirar as dúvidas também dos outros torcedores que às vezes não... às vezes é complicado, né? Sim. Felipe Miranda, muito obrigada pela presença aqui no Fortaleza Cast, por aceitar o nosso convite e estar de volta aqui na nossa bancada. Ô, Martinho, agradecer aqui o convite, agradecer a Bandeira também. É um prazer estar de volta, tá? É um prazer estar de volta, né? Já diria na novela. E para falar justamente de um assunto tão bom que, assim, você tá certo, tá? O torcedor do Fortaleza, ele gostou da Sul-Americana, ele aprendeu a gostar. E, assim, é muito sedutor você ter uma competição onde você pode jogar em estádios que antigamente o torcedor só assistia pela televisão. Você pode ver o Fortaleza receber na Arena Castelão times que jamais a gente imaginaria poder receber um dia. Então, óbvio que é uma sensação para o torcedor do Fortaleza de ansiedade, de uma expectativa muito grande para chegar o grande dia da estreia da Sul-Americana. E é claro que tudo isso vai acontecer depois do sorteio, na segunda-feira de 18. Então, assim, a galera já tá na expectativa, a galera já tá querendo... Porque, assim, vamos tirar o elefante da sala, né? Tá todo mundo querendo falar do Boca Juniors, né? Porque o Boca Juniors pode vir e tal. A gente vai falar sobre isso, tá? Porque o Boca de hoje em dia não é aquele mesmo Boca que a gente se acostumou a ver no início dos anos 2000, né? Então, óbvio que eu acho que vai ser muito bacana que há tanto debate acerca desses clubes, também do sorteio, porque existem diferenças em comparação ao sorteio da Libertadores e que muitas vezes passa desapercebido pelo torcedor. Mas hoje aqui no Fortaleza Cast a gente vai tentar tirar todas as dúvidas com a turma que tá ligada. Tô te falando que o homem é especialista, sabe muito, já falou aí das diferenças. Humildade. Pé no chão. Como diz o Marcelo Paes sempre, pé ali no chão, vamos com humildade, a gente chega lá, passinho por passinho. Mas esse é o primeiro grande passo, porque o sorteio, ele define muita coisa. O sorteio, ele pode te ajudar muito, ou então, rapaz, te colocar numa furada de grupo da morte. Primeiro, eu já quero trazer aqui, o Felipe falou que existem diferenças do sorteio da Libertadores. Felipe, se você quiser explicar essas diferenças para que eu possa puxar logo esse primeiro ponto que eu quero trazer aqui para o nosso debate, eu agradeço. Perfeito. Vamos lá, né? Basicamente, os sorteios são bem similares. Até por isso que acontece um certo erro na hora de pensar, não é a mesma coisa. Não, é similar no formato, porém ele tem diferenças que vale a pena a gente colocar na mesa. Uma delas, talvez a principal, são dos times que vêm da fase preliminar da Libertadores. Porque, como a gente sabe, né, Fortaleza jogou ano passado, então a galera que acompanhou diretamente aí como é que funciona,
Se você cai da fase preliminar da Libertadores na terceira fase, porque a gente tem que lembrar, né? A galera chama de pré-Libertadores, mas ela é a Libertadores, tá? Sim. Não deixa de ser. É a primeira fase, segunda fase e a terceira fase. Na segunda fase, quem é eliminado ganha mais nada. Parabéns pelo honra ao mérito, participou, pode ir pra casa. Da mesma forma quem jogou a primeira fase. Quem joga a terceira fase tem um acréscimo. A gente lembra disso. Fortaleza estava ano passado na terceira fase. Quem é eliminado vai para a Sul-Americana, quem passa de fase vai para a fase de grupos da Libertadores. E aí, na Libertadores, no sorteio do dia 18, que inclusive também é o sorteio da Libertadores, a gente vai ver os clubes... Vou pegar o exemplo do Botafogo. O Botafogo ele veio da fase preliminar e ele pode cair no grupo do Flamengo, ele pode cair no grupo do Fluminense, pode ter clássico carioca Sim. na Libertadores. Agora, o Red Bull Bragantino, que veio para a Sul-Americana, ele não pode enfrentar clube brasileiro. Isso acontece porque na Conmebol ela criou uma barreira, né? uma doce dor de cabeça quando ela aumentou o número de clubes brasileiros, né? Porque assim, muitos se perguntam, mas por que existe isso e tal? Eu acho que o Bandeira, a Marta, quem tá acompanhando, deve lembrar que a gente tinha clubes mexicanos na Libertadores até uns anos atrás. Isso. Né? Em 2017 a gente teve a mudança tanto de regulamento, identidade visual, os clubes mexicanos não puderam mais nem desejar participar da Libertadores, isso porque em 2015 tinha um finalista mexicano. O Tigres do México jogou a final contra o River Plate. E aí, com essa barreira, por conta que a Libertadores passou a ser anual, a gente teve um conflito de calendários da Conca Champions, né, que é a Liga dos Campeões da CONCACAF, com a Copa Libertadores da América. E quando aconteceu isso, a Libertadores se tornando anual, a Sul-Americana se tornando anual, a gente observou que precisava aumentar o número de participantes, distribuindo as vagas para as outras confederações. Então, a Venezuela, por exemplo, ela passou a ter 4 representantes da Libertadores. A gente tem a Bolívia com 4 representantes também. Óbvio que Brasil e Argentina também se valorizaram com isso, né? O Brasil ele tem 6 vagas via Campeonato Brasileiro e mais uma por Copa do Brasil, 7 clubes, né? E aí, se você tiver um campeão de uma Libertadores, de uma Sula, você Sim. passa de 8. Você pode ter 9 clubes. E aí, óbvio que seria impossível você ter 9 clubes brasileiros em somente 8 grupos. Então ele quebra essa barreira de proibir clubes do mesmo país e a gente passa a ter os clubes podendo dividir esse espaço, né? Que, por acaso, se o Fortaleza tivesse passado pelo Cerro e no sorteio, ao invés de tirar a bolinha do Cerro e tirar essa do Fortaleza, a gente teria um Fortaleza e Palmeiras ano passado na Libertadores. É verdade. Seria pesadíssimo pro Fortaleza. Então, assim, só pra a gente já fincar essa regra, os clubes brasileiros, os clubes argentinos, eles não podem se enfrentar. Não pode ter 2 bolivianos, não pode ter 2 chilenos. Enfim, Eles têm que ser divididos ao longo dos 8 grupos. mas- Isso, na Sula é bem dividido. Mas pelo que eu vi, o Bragantino pode. Não pode. O Braga não pode. Quando cair pro grupo do Fortaleza, por exemplo, vamos supor, Fortaleza tá no grupo B. Se a bolinha sortear o Bragantino, ele já vai automaticamente pro grupo C. Mas Isso. é justamente essa regra que ele falou do Botafogo. Isso. Pelo que eu vi, valia pro Bragantino Não, também. porque vale pro Botafogo na Libertadores. Uhum. Na Sul-Americana, essa regra não vale. Isso, é. Inclusive, é até curioso. Olha aí, porque pela pesquisa que eu fiz, Uhum. o que falou lá é que o Bragantino é o único time brasileiro que está na Sul-Americana que pode enfrentar outro brasileiro, porque ele veio da fase preliminar. Até natural acontecer isso, porque justamente como as competições são bem similares, muitas coisas acabam sendo exatamente iguais, mas alguns detalhezinhos são E diferentes. justamente pelo número de Entendi, times. entendi. entendeu? E esse é um detalhe que justamente conta também na divisão. Inclusive, no sorteio do ano passado, eu não me recordo qual foi o clube argentino que estava no pote 4. E ele acabou pulando também Isso. para evitar um É confronto. muito comum. Justamente Com ele o time cairia. argentino. Ele cairia, não sei se era no grupo no próprio grupo do São Lourenço, que era do Fortaleza, porque o Fortaleza estava no pote 4. Uhum. Mas eu Era. me recordo que isso aconteceu no ano passado, né? Então, assim, é até uma comparação que muitos fazem das competições, mas que essas diferençazinhas acabam passando Fazem, batido. exato. Mas é para deixar bem claro que é vedado, não pode ter esse confronto no Segunda-feira, mesmo país. no sorteio, você tá o Fortaleza no grupo B. Se a bolinha pintar com o Bragantino, ele automaticamente já vai pro grupo C. Isso, ele é- passa pro Perfeito, próximo. Ele já foi perfeito. próximo. Perfeito. Então já tá explicado aí, porque eu já vi também muitos torcedores com Já esse fica- medo. já fica porque, esse dúvida. porque já fica, se cair um, já vem uma pedreira do pote 1. Uhum. Porque se a gente for ver o pote 1, são 4 brasileiros e 4 Isso. argentinos. É. Tá tudo muito dividido, os cabeças de chave, né? Que vão ser... e como que funciona essa divisão dos potes?
ranking da Conmebol. Fortaleza ficou ali, 39º hoje, e o Cruzeiro ficou com essa última vaga no pote 1, Fortaleza a primeira vaga dentro do pote 2. Então, por isso que o Fortaleza está no pote 2 e os outros brasileiros no 1. Inclusive, o Fortaleza tem um dos maiores saltos no ranking da Conmebol, né? A gente lembra que anos atrás, até 2019, Fortaleza não existia no ranking da Conmebol. Porque nunca tinha disputado nenhuma competição. E aí foi somando pontos. Vale lembrar porque, assim, o ano de 2022 foi tão confuso, assim, foi um carrossel tão grande, mas não esquecendo que o Fortaleza foi oitavas de finais da Libertadores. Isso, demais. Esteve entre os 16 melhores da América, né? E conseguiu a vaga direta. E você passou num grupo que tinha River Plate, Colo-Colo, Alianza Lima, e você estreando no Libertadores, Fortaleza conseguiu a classificação, foi eliminado nas oitavas de final, mas isso já mostra o quanto ele foi dando esses saltos na Sul-Americana. Mas só para também deixar claro, os potes são divididos pelo ranking da Conmebol. Então, por isso que no primeiro pote a gente só tem times brasileiros e argentinos, que a gente sabe que hoje dominam aí o futebol sul-americano. No pote 1, a gente já sabe que o Fortaleza não pode pegar os brasileiros, então só sobram 4 opções. Quem que tá no pote 1? Vou até passar aqui direitinho. Boca Juniors, Atlético Paranaense, o Internacional, Racing da Argentina, Corinthians, Defensa e Justiça, Cruzeiro e Lanús. Então já vem uma pedreira Boca, aí pela Nacional, frente. Não, Boca, Racing, Defensa e Justiça e o time do Lanús. Fortaleza vai enfrentar um desses 4. Vocês têm uma preferência? Tipo, não, os 4 vão ser jogos difíceis. Mas se fosse pra escolher, nossa, o que eu menos quero enfrentar, que o Fortaleza enfrente, e esse aqui eu acho que a gente podia vencer com mais tranquilidade. Eu acho assim, se você fizer uma análise bem fria, que eu acho que é isso que a comissão técnica e todo mundo vai fazer, de análise fria, você tem que se livrar do Boca. Independente da estrutura, do elenco que tá, mas você tem que se livrar do Boca, porque você acaba evitando 2 confrontos altamente difíceis, muito mais pegados. Então você vai mais para um Lanús, vai para um Racing. Se você pensar do ponto de vista histórico, do ponto de vista saudosismo, jogar na Bombonera, jogar na Argentina, sentir o clima, aí você diz, tem um Boca Juniors jogando no Castelão também. Tem um Boca Juniors no Castelão, a gente já teve o River Plate, né? O Fortaleza já jogou no Monumental, já fez uma partida memorável aqui contra o River Plate, acho que foi uma das maiores atuações do Fortaleza, foi com aquele jogo contra o River, com o elenco que meses depois foi campeão do mundo com a Argentina, né? Não vamos esquecer disso. Verdade, então, assim, do ponto de vista técnico, você evita o Boca. Você deixa pra lá, deixa o Boca lá nas oitavas, nas quartas, se puder evitar, porque essa primeira fase só avança de forma direta. Só avança. É importante também ressaltar isso. Do ponto de vista histórico e monumental, e a história mesmo do saudosismo, que vem o Boca. Mas eu acho que se você puder evitar uma pedreira como é o Boca Juniors, seria bom. Sabe que no off ali, nos bastidores, antes de a gente começar a gravação, eu tava conversando com a galera ali da redação, e aí o Levi falou assim, grande Levi Lima, falou assim, mas desses 4, quem tá jogando menos no momento é o Boca. Tem um detalhe, porque assim, o Boca Juniors, muitos querem enfrentar por causa do tamanho dos confrontos, né? Porque o Boca Juniors... A gente fala de Boca Juniors, a memória que pelo menos pra mim é o quê? Riquelme, Palácio, Palermo. A gente lembra logo Pato Abondanzieri. O auge. O auge do Boca Juniors, o Boca do Bianchi, né? A gente lembra do melhor... Do melhor time da América. Fervilhando. Exato. Só que tem um detalhe. O Boca hoje, porque assim, na Argentina, nessa temporada tem uma coisa de diferente da temporada de 2023. Ano passado a gente tinha o Campeonato Argentino sendo disputado, e ele foi disputado até um pouquinho depois do meio do ano, e depois veio a Copa da Liga Argentina, que não é a Copa do Brasil, é a Copa do Brasil da Argentina, porque a gente tem... É confuso, tá? Eu já vou adiantando, é muito confuso. Tem o Campeonato Argentino, que tipo o Campeonato Carioca? O regulamento do Campeonato Carioca. Bem confuso. Eles conseguem ser nesse nível. Então é difícil mesmo, viu? A gente tem a Liga Profissional, que eles chamam a primeira divisão, tem a Copa da Liga Argentina, que é como se fosse um segundo campeonato argentino no mesmo ano, e ainda tem a Copa Argentina, que é como se fosse a Copa do Brasil. A Copa do Brasil. E aí depois tem as Supercopas, enfim, é complicadíssimo. Eles inventam taça. Os caras estão viciados em taça. A verdade é essa. E aí o que acontece? Ano passado a gente teve o campeonato argentino sendo disputado no primeiro semestre, terminou um pouquinho depois do segundo, agora se não me engano foi no final de agosto, e depois você teve a Copa da Liga Argentina. O que aconteceu? Na Copa da Liga você tem 2 grupos,
você joga esses 2 grupos e assim, como são 26, 27 clubes, você tem 2 grupos bem divididos, muitas partidas, só que depois a fase mata-mata, muito time fica no meio do caminho. Então a gente teve time na Argentina terminando o calendário ali, faltando 2 meses pra acabar o ano. E aí isso era um caos, né? E aí o que eles fizeram? Não, pra 2024 a gente vai inverter. Começa jogando a Copa da Liga e ali pro mês de maio, né? Por ali, Começa no finalzinho de maio, vai começar de fato o Campeonato Argentino. Pra quando chegar em novembro, dezembro, todos Ainda os times terem calendário, poderem jogar direitinho. Eles tentaram arrumar isso aí esse ano. E o que acontece? A gente tem o Boca, atualmente, pegando a classificação geral da Copa da Liga, ele não tá nem entre os 10 primeiros. O Boca, além desse problema técnico dentro de campo, ele passa por um caos também fora. Teve eleições em dezembro, que o Riquelme até foi eleito presidente, e ele estava disputando contra o candidato do Macri, que já foi presidente da Argentina, presidente do Boca Juniors entre 95 e 2007. Ele venceu as eleições contra o candidato do Macri. O dia da eleição foi um caos. O presidente da Argentina, lá, o Milei, apareceu. Os torcedores fizeram vamos ser sinceros, fizeram uma confusão ali do lado de fora e tal. Foi conturbadíssimo. Mas o Riquelme foi eleito e prometeu tentar organizar a casa. Isso porque ele era o candidato da situação, para manter o mesmo grupo que estava no poder. E aí hoje a gente tem um Boca Juniors desorganizado, fora de campo, um Boca Juniors tentando se organizar dentro de campo e ele ainda tentando entrar entre os classificados da Copa da Liga. Hoje, assim, é uma aspas muito forte, o pessoal fica brincando, né? Se tem um momento pro Fortaleza enfrentar o Boca, esse momento é agora. Esse momento Porém, agora. eu fico meio com 2 pés atrás quanto a isso, porque nós estamos falando desse Boca que há 3 meses atrás fez um final de Libertadores duríssimo. Isso é pesado. Exato. Tem um e o detalhe. ponto tava mal no Campeonato Argentino. Mas É um Boca que é muito tem copeiro, tradição. sabe jogar esse tem tipo de tradição. competição. Mas tem uma explicação. Jorge Almiron era o treinador do Boca Juniors no ano passado. Se quem estiver assistindo aí pegar a tabela da Libertadores vai ver. Passando. 0-0-0. Pênaltis. Isso. Não, ele eliminou o Palmeiras de uma forma assim bizarra. E aí o Jorge Almiron, que sabia jogar dessa forma, não tá mais no Boca Juniors. E aí o que acontece? A gente vai ter todo um trabalho de reestruturação. Eu tô muito curioso pra ver como é que esse Boca Juniors vai enfrentar essas Copas. Porque a Copa da Liga ainda não é mata-mata, ainda tá na fase de grupos. Então a gente não tem como analisar eles justamente num torneio mata-mata. Mas se fosse pra pegar, você escolheria o Boca? Eu posso ser sincero? Dito tudo isso, não. Dito tudo Tá isso, vendo? não. Tipo assim, é mais ou menos isso. Eu acho que esse é o pensamento mesmo. Deixa pra pegar nas oitavas, lá pra frente, nas quartas. Ou então que nem pegue, né? Deixa pra lá, vai que alguém elimina antes. Deixa esse sonho de jogar na Bomboneira pra depois. Só que aí eu acho que também, por exemplo, o Racing é também, e o Defensa e Justiça é um time que é uma pedra no sapato de muito time brasileiro. Martinho. Então eu acho que o Defensa e Justiça seria, pra mim, complicadíssimo. Eu vou além quando eu acho o seguinte, esse ano, só pelo que a Marta leu, do se potear, desses cabeças de grupo, cabeça de chave, o nível da Sul-Americana esse ano tá muito maior. Tá muito mais difícil do que o ano passado. Ano passado você viu alguns times que foram abandonando, perdendo no meio do caminho, o próprio Botafogo abriu mão, o próprio Bragantino foi eliminado, São Paulo. Estudiantes caiu pro Corinthians num jogo maluco. Um jogo bizarro, cara, pro Estudiantes ter metido 5 no Corinthians. Então assim, pelo nível que a gente vê no pote A, você vê quanto vai ser muito mais difícil. Com certeza, não esperem um grupo fácil pro Fortaleza. Não esperem. Venha quem vier do pote 1, venha quem vier do 3 e do 4, Fortaleza vai ter adversários muito mais difíceis, muito mais complicado do que teve em 2023. Se a gente for ver o grupo do Fortaleza em Isso pra mim, eu acho que fica assim um sinal amarelo assim, piscando todo o tempo. A Sula desse ano, então vamos voltar pra final pra fazer o que não... Não, calma. Calma aí, pezinho no chão, porque eu acho que esse ano o desafio do Fortaleza vai ser muito maior do que foi 2023. 2023 era São Lourenço, da Argentina, o Maldonado, da Venezuela, e o Palestino. Era o Estudiante de Mérida, né? Da Mérida, exatamente. Porque o Maldonado foi na Libertadores, né? isso.
Estudiantes de Mérida da Venezuela. Foi a única derrota do Fortaleza na Num competição jogo que inteira. ele nem quis jogar. Em teoria, seria o jogo mais fácil. O jogo mais fácil, o Romero perde um pênalti, foi lá na Venezuela, foi uma loucura. O time já eliminado. O time já sem nenhuma chance de conseguir essa classificação. Foi com voo fretado, tudo direitinho e fez uma partida apática. E foi a única derrota do Fortaleza na competição inteira, porque na final ele não perdeu. Foi empate, o tempo Tem normal. Tem coisa mais Fortaleza pênalti. que isso? Enfim, então, de fato, Bandeira, quando você traz essa perspectiva, a gente vê que os adversários só que do grupo A, do pote A, já mostram que de fato esse nível subiu. O Fortaleza, quando veio da Libertadores, veio pro pote A? Não, os times que vêm da Libertadores vão pro pote 4. Assim como o Bragantino esse ano. Mais uma teoria que ele era pra ter pego, teoricamente, um grupo ainda mais forte. Por isso que o pote 4 é traiçoeiro, porque você tem as 4 piores equipes da Sul-Americana ranqueadas e você tem 4 que vêm da Libertadores. Pesadíssimo. E tem um detalhe, tu tava falando, Marta, dos times argentinos, e assim, a gente sabe, o Fortaleza vai enfrentar um time argentino, tá? Isso aí não tem pra onde correr. Na semana de 24 de abril, o jogo no Castelão, e 15 de maio, o jogo na Argentina, pelo menos a data base, né? Pode ser... 14, na semana, 15 a 16. 14, 15 a 16. E tem um detalhe, esses todos os clubes do pote A, do pote 1, perdão, eles são todos campeões continentais. Todos. Já tem uma experiência, tem uma... E dos argentinos, a gente tem o Boca, que já ganhou tanto Sul-Americano quanto Libertadores. Sim. O Defensa e o Lanús já ganharam também Sul-Americana. Racing. O Racing é campeão da Libertadores, ganhou só uma nos anos 60. Então, é até uma piada na Argentina que o Racing há muito tempo não ganha. Então, assim, passando os adversários, muitos torcedores falam assim, não, eu queria jogar com o Lanús. Cara, o Lanús hoje, dos 4, é o melhor. Tecnicamente. Tecnicamente, futebol jogado. O Lanús é o que chama mais atenção. Se não me falha a memória, ele é o vice-líder geral na Copa da Liga. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E o estádio deles também é muito acanhado. Lá Fortaleza, né? Seria curioso, Fortaleza, lá Fortaleza. Mas tem que tomar um pouco de cuidado. Curiosamente, o time mais acessível nesse momento poderia ser o Racing. Porque o Racing na Copa da Liga, ele tá passando por um fenômeno muito... especial, vamos dizer assim, porque ele não faz uma campanha tão boa, campanha ok, vamos dizer assim, e ele só ganhou os grandes jogos. Ele ganhou do Newell's, ganhou do São Lourenço e ganhou do Independiente, o clássico. Pronto. E os outros jogos ele passou mal. Por isso que eu fico um pouco receoso no Racing, mas talvez seria a melhor opção. É o meu desconhecido, né? Isso, o Defensa, como tu falou, Martinha, ele é muito pesado. Ele sabe jogar Copa. No sapato de muito brasileiro. Exatamente, sabe a gente jogar vê Copa. o histórico. É tipo a LDU. A LDU era uma pedra no sapato, até que o Fluminense agora conseguiu, né, tirar... Exorcizar isso. Chutar essa pedra pra longe, mas também foi difícil. E o Defensa e Justiça, eu vejo muito isso também. É um time muito difícil em Copas, é um time que sempre gera muita dificuldade, não importa pra quem seja, qual é o time, Palmeiras, Flamengo, Atlético, não importa. É um time muito complicado. E poderia ter sido o adversário do Fortaleza na final da Sula. Porque a semifinal foi contra o LDU. Verdade, Poderia quase que esse embate aconteceu aí. Mas então, para o Felipe, você queria o mais acessível é o Racing. Eu acho, assim, aquela famosa frase, com todo respeito, depois você dá a lapada, né? Mas assim, com todo respeito, no momento atual, seria o jogo mais acessível, vamos dizer assim. Aí os outros 500 vai falar do Fortaleza, né? Os outros 500. Mas assim, vendo no ponto de vista dos adversários, acho que talvez o Racing seria o ideal. Seria um jogo grande, Fortaleza ia jogar no El Cilindro, ia receber o Racing, campeão de Libertadores, campeão mundial aqui no Castelão. Show. E não tá lá essas coisas. É um adversário, você pode... Empata fora de casa, ganha, você garante 4 pontos ali no seu principal rival. Porque vale lembrar que esses times do pote A, teoricamente, é o que vai rivalizar com você ali, porque só avança um por grupo. Então, você tem sempre que mirar... Você tem sempre que mirar no seu adversário mais só. Então, teoricamente, você conseguir tirar pontos do Racing lá e vencer aqui, você meio que fez sua lição de casa contra o adversário, na teoria, mais forte do grupo. E pra fugir, então, seria o Boca mesmo, né? Ficou decidido isso? Apesar eu ainda prefiro fugir mais do Defensa e Justiça. E você tá correta, tá? Acho que o Defensa e Justiça e o Lanús hoje são os times que talvez seria melhor fugir. Atenção, né? Por justamente a questão técnica, né? A bola jogada. Os outros dois são os mais famosos, né? Até porque já foram campeões de Libertadores. Mas no momento, curiosamente, são os que não estão tão acertados, vamos dizer assim. Apesar de que a gente tá discutindo aqui, a gente fala, Copa é diferente. As noites de Copa são diferentes.
tudo, Tem que tomar cuidado. a O ambiente, atmosfera né? é diferente, a energia que os jogadores entram em campo também é diferente, porque você sabe que é um jogo que o mínimo de erro, você não pode errar, você tem que estar ali atento o tempo inteiro. E eu acho que o Fortaleza, apesar de ter iniciado essa trajetória em Copas e competições internacionais há pouco tempo, já começou a entender essa experiência. A gente lembra que tem muitos jogadores que estão hoje no elenco do Fortaleza que já viveram noites como essas várias e várias e várias vezes. O Leão, ele se reforçou muito nesse sentido, de ir no mercado sul-americano buscar atletas experientes para esse tipo de competição. A gente tem o Lucero, a gente tem o próprio Pochettino também, já fez várias noites de Copas, Cardona, comissão técnica. Então, o Fortaleza já tem uma certa experiência. Claro que bater de frente com o Boca Juniors, que tem uma história e uma camisa pesadíssima nesse tipo de competição, é muito complicado. Mas o Bandeira lembrou no início da nossa conversa que o Fortaleza ele se classificou para as oitavas de final da Libertadores num grupo que tinha o River Plate. Se classificou em primeiro? River e Colo-Colo. E Colo-Colo. Não se classificou, mas, enfim, dadas as devidas proporções, obviamente. E lembrando que se classificar em segundo, vai ter que passar por um play-off com eliminados da Libertadores, terceiro colocados da Libertadores, que aí já é outro ponto também que é bom fugir. É bom fugir. E caso com o que a gente falava. Você lembra que a gente falou que a Sul-Americana e a Libertadores são bem parecidas, mas alguns detalhes são diferentes? Esse é um detalhe, a fase de play-off. Porque você tem uma fase antes das oitavas para quem passa em segundo grupo. É um jogo a mais, é um mata-mata a mais, é uma tensão a mais, ou seja... Na dúvida, tenta avançar para essa que é um time da Libertadores. Isso é o pior. Isso. E às vezes dá uma zebra grande, aí você pega um time pesado vindo da Libertadores, terceiro lugar. O negócio não é fácil, não. Então, por isso que é tão importante saber quem que vai ser esse adversário do Grupo A. Porque, como o Bandeira falou, teoricamente, vai ser seu adversário ali pela primeira vaga, pela liderança. O Corinthians, ano passado, ele estava na Libertadores. Tava. Ele veio no playoff, foi avançando, né? Isso, e chegou na semifinal, foi eliminado pelo Fortaleza. E aí a gente tem o pote 2, que é o pote do Fortaleza, e é times que o Leão não vai poder enfrentar, porque estão no mesmo pote, então a gente já passa aqui que se for problema vai ser... Acho que o único detalhe é o Argentino Júnior, que é campeão continental e tudo mais, mas o resto a gente... Os outros eu vou passar aqui só para também a gente ter essa noção. Independiente Medellín da Colômbia, Delfim do Equador, União La Calera do Chile, Danúbio do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela e Coquimbo Unido do Chile também. É até complicado. O time do Pirata. Time do Pirata. E aí chegamos no pote 3, que também pode dar uma engrossada ali, dependendo do adversário. E aí a gente também já olha pra quê? Porque no pote 1 a gente sabe que é a viagem pra Argentina. Teoricamente mais tranquilo. Um voo aqui pra Argentina e tal. Mas tem outros lugares. Aí vem a altitude, aí vem a logística que às vezes é mais complicado. Dores de cabeça nesse sentido. E o pote 3 já pode trazer isso aqui a jogo. Quem que tá no pote 3, então, que o Fortaleza pode pegar? Universidade Católica do Equador, Universidade César Valerro do Peru, Esportivo Luquenho do Paraguai, Cuiabá não pode, porque é brasileiro, Nacional Potosí da Bolívia, e aí a gente já tem um país que tem altitude. Tem o Belgrano da Argentina, Racing Montevidéu do Uruguai e Esportivo Ameliano do Paraguai. Nosso especialista Felipe, o que é que você me diz aí desse pote? Quem que seria a casca grossa para o Fortaleza caso saísse no grupo? Detalhe, viu? Só uma observação. O Belgrano a gente já não pode enfrentar também. Porque como tem argentino no grupo A, o Belgrano ele já fica bloqueado. Rapaz, é verdade. Então a gente não pode pegar nem o Cuiabá, que é brasileiro, e nem o Belgrano. E sinceramente, o Belgrano seria o time ideal. Porque eles estão muito mal. Olha aí. Acho que, se eu não me engano, é o Lanterna ou o vice-lanterna da Copa da Liga. Só venceu um jogo e tá completamente largado, assim, nesse atual momento, né? Vai só cumprir tabela na Sula. Porra. Agora eu fiquei triste. Não pode pegar o Belgrano. Entendi. É uma observação importante isso. Se bem que o Mérida, né? No ano passado, a gente também achava que, tipo assim, 6 pontos garantidos aí. Uma das promessas, e estava nesse pacote de renovação do Vojvoda, quando ele foi renovado, foi justamente a questão da logística, né? Que o Fortaleza prometeu que para 2024 ia fretar mais voos, ia facilitar a logística da comissão. Isso.
ia facilitar a logística dos jogadores e esse descanso. Então, assim, quando a gente fala de logística, é algo que meio que pode até estar resolvido. Você freta aqui um voo, sai de Fortaleza para um destino ao país, chega lá, joga, pega o voo de volta. A história aí que muda, eu acho que é realmente a questão da altitude e das adaptações climáticas. Eu acho que é isso aí. Pega demais. Você joga em Fortaleza a 28 graus, 30 graus e viaja para pegar 2 graus, 10 graus, o jogador sente. Tem jogador, tem time boliviano, que aí você já tem o fator da altitude que a gente já conhece. Então, são essas miúças da Sul-Americana que eu acho que isso acaba também encantando, sabe? Você sai do país, você joga fora, vê uma nova cultura, o torcedor é apresentado a novos estádios. Sim. Então, assim, a gente fala que esse pacote é o problema bom que todo mundo queria enfrentar. Não, com certeza. Venha dizer isso. Todo mundo queria certeza. enfrentar um problema. Vou jogar sábado no Castelão, mas na quarta eu vou jogar lá no Paraguai. Ó. Que nada. Todo mundo gostaria de enfrentar esse tipo de problema. Porque mostra a internacionalização do seu time, do seu clube. Sim. Então, assim, quando a gente cita, tem altitude, tem deslocamento, sabe que a gente está pontuando, não é achando ruim no sentido, não, eu acho que é mais ou menos por aí. É você tentar essa logística do avião, de fretar voos e também se adaptar às condições climáticas, né? E dos times que estão aí nesse grupo, acho que o Católica seria o que é pra gente evitar, porque ele é atualmente o vice-líder do equatoriano. A gente sabe que a Liga Equatoriana é forte. Uhum. O torcedor Basta do Fortaleza, perguntar o LDU. O torcedor do Fortaleza sabe o que é isso por conta do ano passado. E também a gente sabe que o futebol equatoriano ele melhorou muito. O Independiente Del Valle é um time que ganhou muito destaque também. Então, assim, o Emelec, então a gente tem que tomar um certo cuidado com esses times do Equador. E o Universidade Católica talvez é o mais pesado. Só um minuto, Matheus. Qual o boliviano mesmo desse pote 3? Só pra... Bolívia Nacional Potosí. Nacional Potosí é quase 4 mil metros de altitude. É 3.900 e... Eu não lembro os quebrados, mas é quase 4 mil metros. É a segunda maior altitude dessa Sul-Americana. A maior tá no pote 4. A gente vai ver já no pote 4, que também o negócio seria seríssimo, né? Exatamente. Mas então foge do Nacional Potosí. Isso, que é melhor, porque a altitude é complicada e o negócio fica mais sério quando a gente envolve a altitude também, como um outro jogador, digamos assim, dentro de campo a favor do time boliviano. A gente sabe a dificuldade de vencer na Bolívia para qualquer time brasileiro. Exato. E um detalhe, o Fortaleza estreia em casa com um time do pote 3. Não, é fora com o time do 4. Não, ele estreia em casa. O jogo sim, o primeiro jogo em casa. Que é depois da semana do dia 3. Exatamente, porque eu vou trazer essa questão do primeiro jogo mesmo, da estreia mesmo na Sul-Americana, já quando a gente for falar do pote 4, porque a estreia vai ser contra um time do pote 4. Mas então, Bandeira, foge do Universidade Católica e da altitude? Foge, total. Bota esse do Paraguai aí, pô. Do Paraguai. Não, o que tu quer? Põe esse do Paraguai aí. Bota esse do Paraguai pra galera aí joga fazer essa brincadeirinha aqui no peito do teu pai. É em função aí a sede deles ou Não, é o Esportivo Luquenho. O Esportivo Luquenho é de Luque. Ele é no local onde vai ser o sorteio. O sorteio, né? Que é a sede da Conmebol. Que é a sede da Conmebol. E também tem o Esportivo Ameliano. São os dois times do Paraguai. Seria uma boa? E seria interessante. Dessas ligas, é uma das mais fracas, né, Felipe, ou não? É mais ou menos porque a gente tem meio que um espaço muito grande separando o Libertad, o Olímpia e o Cerro. Né? Eles meio que salto... É comparado com, assim, a gente deve saber mais, porque é parecido com a La Liga, que você tem 3 equipes... Aí já é mais meu você tem 3 equipes que meio que sobram ali e as outras brigam uma vez eu vi uma entrevista do Abel Ferreira e ele dizia que o seguinte... que o Campeonato Paulista era muito o que você via nos campeonatos europeus, uma La Liga, uma Premier. Você tem 4 times grandes disputando. E o Brasileirão era meio que uma Liga dos Campeões, onde você tá em São Paulo, joga com os 2 melhores do Rio Grande do Sul, aí tem os 3 melhores do Rio, os 2 melhores do Ceará. Sim. Então, assim, você roda o país inteiro para ganhar e no final ser o campeão brasileiro. Porque às vezes a gente perde a dimensão do quanto é difícil o Campeonato Brasileiro, porque você fica muito bitolado naquela história ali dos rivais. Mas eu acho que é muito isso por aí. E é isso que você falou sobre o Campeonato Paraguai, eu acho que casa um pouco com isso. São 3 grandes e o restante corre muito atrás, né? E geralmente a gente sempre vê a final sendo entre esses 3, né? Porque eles funcionam naquele modelo clássico, apertura, clausura, e depois você tem os 2 campeões se enfrentando.
Então, geralmente, são esses três. Antigamente, o torcedor mais antigo era quando tinha o campeonato cearense em 3 turnos. Isso. Né? Nossa, o campeão do primeiro turno e, cara, o campeão do segundo turno. Aí você ganha os dois, é o campeão arrastão. Exato. Tinha muito isso. Antigamente, o campeonato cearense já foi assim, acredite. Acredite, viu, torcedor? Eu acho que era mais quando não tinha calendário pros times, tinha que colocar né? data, né? Bota data aí, que o campeonato cearense... Bota tinha 30 jogos até aí, novembro, 40 vezes, jogos, um monte de jogo aí para esses times poderem disputar. Então, do pote 3, a gente definiu aqui que os paraguaios seriam uma boa. Esse peruano aqui, o César Valerro. Acho que ele é de Trujillo, se não me falha a memória. É um adversário ok, acessível. Acessível também. Então, Acessível. as grandes pedreiras mesmo seria a Universidade Católica e o Nacional Potosí por conta da altitude. Da altitude, exato. Os outros, o Fortaleza conseguiria... Dá pra se virar. Encarar O Fortaleza se vira bem, se vira bem. Levando em consideração que o time jogue o que jogou na fase de grupos do ano passado. Eita, aí já é outro papo. Aí já é porque... A título de hoje, né? A título de hoje é complicado. A título de hoje até o retrô é difícil. Até o retrô é difícil. Agora você definiu Rapaz, olha bem. as piadas. A título de hoje até o retrô é difícil. O que nós estamos comentando aqui é pensando muito de como foi a campanha do Fortaleza na no ano passado, Isso, exatamente. né? Por isso que eu trouxe meio que a gente isso. está isolando, botando numa bolha o que o Fortaleza está vivendo no momento. Porque aí é papo para outro podcast. Até porque os jogadores e a comissão técnica, eles estão prometendo esse Fortaleza. O João Ricardo falou, Fortaleza que tá todo mundo esperando, ele vai aparecer. Então, ele tem que aparecer nesse momento mesmo. Porque o primeiro jogo do Fortaleza na Sul-Americana, ele vai ser entre as duas finais do Campeonato Cearense. Da mesma forma que aconteceu no ano passado. Só que a diferença é que no ano passado, contra o Palestino, o Fortaleza estreou em casa. Diante de um adversário que também não era... um primor assim, técnico e conseguiu vencer sem dificuldades. E foi entre as finais do Campeonato Cearense. Agora vai acontecer a mesma coisa, só que o jogo é fora de casa, porque ele vai pegar um adversário do grupo 4. Então, entra de novo essa questão da logística. Como que você vai conciliar um hexacampeonato que vai estar em jogo, de qualquer maneira, claro, levando em consideração que o Fortaleza avance até essa final, né? Mas, de qualquer maneira, vai ser um clássico. E com um torneio que você não pode disparar, não. Depois eu recupero esse ponto perdido na Sul-Americana. Porque vai ser um adversário do pote 4, que teoricamente são os mais fáceis. Ou pode pegar um Libertadores, né? Da pré. Que esse é o ponto, né? Porque pode ser um adversário que estava até essa semana agora jogando Libertadores. Né? Que no caso aí vem a maior altitude da Sul-Americana, que é o Always Ready. Tem 2 times aí que vieram da Libertadores que são talvez o bicho-papão do pote 4. E agora eu acho que tu vai fazer a leitura, a gente poder falar um pouquinho mais deles, mas vou passar aqui então todos, e aí você pontua. Deportivo Garcilaso, do Peru. Real Tamayapo, da Bolívia. Alianza Petroleira, da Colômbia. Raio Zuliano, da Venezuela. Nacional do Paraguai, eliminado da Libertadores. Bragantino, a gente já estabeleceu aqui que não pode. E Esportivo Trinidense do Paraguai, eliminado da Libertadores também. E o Nacional do... Nacional do Uruguai não. O Always Ready, da Bolívia. Tem um detalhe. Vamos começar para dar Libertadores e depois a gente fala dos que já estão na Sula, né? O Nacional do Paraguai, ele, por um detalhe, não estava na fase de grupo da Libertadores. E curioso, tá? Ele já foi vice-campeão da Libertadores 2014. Inclusive, essa temporada é o aniversário de 10 anos da chegada deles na final, né? Que não um venceram. grande motivo de orgulho, tanto que a gente tá falando do time do futebol paraguaio. Pro Nacional chegar na final da Libertadores, isso é tido como algo que eles vão contar para as outras gerações. E justamente 10 anos depois, eles estão com o time arrumadinho. E quase que eles eliminam o Palestino. O Palestino, que ano passado, né, não estava tão bom e tal, esse ano o Palestino tá bem. Então já deu uma virada aí. O Palestino que o Fortaleza enfrentou e venceu sem dificuldade. Eles estão na fase de grupos da Libertadores, inclusive quase que perdem pro Nacional no jogo da volta, em casa. O Nacional chegou a fazer 3-0, e aí o Palestino passou nos pênaltis, e a gente vê o Nacional muito forte. O Nacional, inclusive, ele eliminou o Atlético Nacional da Colômbia na segunda fase. E o Atlético Nacional, que é muito tradicional, mas passa por uma instabilidade também, mas ele eliminou um time muito pesado, bicampeão da Libertadores, time que chegou em 3 finais de Sul-Americana. Então, óbvio que a gente olha pro Nacional e a título de hoje com muito respeito. E, é claro, evitando enfrentar eles mais lá na frente, né? Já é um também.
Todos os que vieram da Libertadores, então, né? Da pré-Libertadores. Talvez o Trinidense um pouco menos. Pouco menos. Mas... De onde é o Trinidense? Trinidense é do Paraguai. É um pouco menos. E o outro é justamente o Always Ready, que aí... Seria o pior, né? Imagina... Vamos tentar desenhar aqui um cenário na nossa mente. Fortaleza passa do Maracanã. Aí o Fortaleza vai jogar a final do Campeonato Cearense. Joga o primeiro jogo, pode ser Ceará, pode ser o Ferroviário. E ele, depois desse jogo, vai ter que subir 4.000 metros de altitude. E lá jogar em El Alto, na Bolívia. Fazer uma partida onde ele precisa não perder. Tentar se segurar. Pra ter ideia, o Sporting Cristal, que é um time muito bom nessa temporada, Sim. time treinado pelo Anderson Moreira, tomou 6-1. A altitude é muito... É bizarro, É desigual. Você tira a exatamente. competitividade do esporte. Não tem como, cara. É muito difícil. E o time do Always Ready também não é essas facilidades. Tipo, porque não? É um time da Bolívia, por isso que é difícil. O time do Always Ready, você puder falar também mais tecnicamente... Até que eles jogam direitinho, tá? Justamente. Eles Não é jogam direitinho. uma coisa, um time assim, não. Isso aqui, qualquer coisa a gente passa. Por exemplo, comparado ao Nacional Potosí, ele tecnicamente é melhor que o Nacional Potosí. Justamente. E ele tem uma altitude similar, só que um pouquinho pior, né? Porque o Potosí é 3.900, o Always Ready é 4.000 metros. Né? Então ele consegue ainda ser um time mais pesado. E, dito isso, também estava na Libertadores. Aí, pra você concluir, aí ele volta, né? Desce esses 4.000 metros volta pra decidir uma final. Decidir final histórica. Volta. Né? E não é qualquer... É um hexacampeonato. O jogo da volta, a decisão. Rei. Ih, rapaz, o negócio é... E aí, o que é que tu faz? Tu leva teu time titular pra subir esses 4.000 metros e talvez colocar em risco uma classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, que também é um objetivo muito grande do Fortaleza nessa temporada. O Marcelo Paes colocou como meta quartas de final, tá? Ousado. Ousado. E assim, pelo histórico do Vojvoda e companhia, a gente já viu ele... Quando era jogo pra poupar, a gente via a escalação e botava todo mundo titular, né? O que é isso? Então, peraí, que jogo é esse, né? Então, assim, é um planejamento de gestão enorme, porque a gente tá simulando o pior dos cenários pro Fortaleza, né? O pior dos cenários seria enfrentar o Always Ready nesse intervalo entre um clássico rei ou um clássico das cores, e isso, claro, a gente projetando Fortaleza avançando contra o Maracanã. Seria algo a se planejar, porque você tem que ter uma organização de jogadores para você não sacrificar uma temporada inteira. Né? Exato. Você perde um campeonato cearense, você já mexe com o psicológico da galera, já mexe com esse elenco que foi formado. Fortaleza subiu o sarrafo de contratação, aumentou a folha salarial, ou seja, o time se preparou para viver momentos como esse. Então aí você vai ter que contar muito com o seu elenco. O Vojvoda vai ter que trabalhar muito esse elenco, como ele vai gerir tudo isso ao longo dessas semanas. É algo decisivo. Porque se você também leva só o time reserva, toma um vareio de bola, como a gente diz lá, para recuperar o saldo de gols depois, pesa. É difícil. Num grupo que só avança de forma direta. Qualquer detalhe é muito importante dos critérios de desempate. Exato. Saldo de gol é muito importante. O saldo do Fortaleza na temporada passada na Sula foi muito bom. Detalhe, a gente lembra, na Sula, o número de vitórias não é critério de desempate prioritário. Sim. Nem é critério de desempate, na verdade. É saldo de gols. Saldo de gols. Saldo de Então gols. a gente tem que tentar fazer, assim, pro torcedor do Fortaleza estar acompanhando, é o Fortaleza tentar sair vivo de El Alto, se eles for jogar lá. E é muito complicado. Assim, eu sendo Vojvoda, eu nem iria. Manda o Gaston, manda o Nada, o time verdade, reserva quando e for foco segunda-feira. Always ready? Sim. Quando Rapaz, for segunda, Manda o torcedor, time fechadinho. Eu faria isso. torcedor, na dúvida, segunda-feira, torça muito pra você não ver esse nome É. do Pode Fortaleza. Aí a gente já resolve uma grande questão. Mas mesmo assim, mesmo eu que acho não que o seja lance- o Always o lance- Ready, o lance ainda você- existe esse calendário, ainda existe esse jogo no meio de duas decisões muito grandes, muito importantes. E não é em casa. Exato. Então, de qualquer maneira, Vai vocês haver acham desgaste. que o Vojvoda deve mandar a equipe reserva, de fato, preservar esses titulares? Seja Always Ready, seja qualquer outro adversário que for? Com outro adversário, acho que a gente consegue até imaginar um time mais alternativo, um time mais acessível e tal. Só que pro Always Ready, o desgaste vai ser muito grande, porque não é só o jogo, né?
É você ficar por 90 minutos a mais de 4.000 metros, sentindo falta de ar. Inclusive, no estádio El Alto, teve em 2019, se não me falha a memória, um árbitro teve uma parada cardíaca durante o jogo. Isso já aconteceu lá nesse estádio. Então, assim, é uma condição tão absurda que a gente começa a pensar em alternativas para tentar ter um time competitivo no outro final de semana. E, assim, a gente tá fazendo algumas projeções muito no escuro, né? Primeiro que a gente não sabe o adversário. Segundo, a gente não sabe como é que o Fortaleza vai chegar para essas finais, né? Assim, você já constrói um bom resultado no jogo da ida, você pega um adversário, Cara, mesmo entendeu? assim, sabe? Eu acho que é algo que você tem que eu acho avaliar. que o Cearense, muito ele não como é que entra vem. em xeque nessa disputa, digamos assim. Você falou algo importante, viu, Marta? Porque o Fortaleza encerrou a Sul-Americana, você vê isso nos jogadores. Ficou uma coisa, tipo assim, Faltou algo. Faltou algo. Passou um sentimento de que, assim, quando a gente voltar, a gente vai ter que ir com tudo. Passa essa sensação. Inclusive, o Fortaleza não está tão bem nessas outras competições, conversando com outros torcedores, passa a impressão de, cara, será que, tipo assim, o foco já tá ali na frente, esse povo vai começar a Sul-Americana, a gente vai tentar chegar de novo. Será que quando for justamente essa partida, apesar de ter 2 jogos à final, a gente vai com o time com força máxima? Uhum. Eu penso também que pode acontecer isso lá dentro. Essa questão de, se por acaso for o Always Ready para mandar um time alternativo, é justamente pela essa condição absurda, né? Essa completamente fora da curva, que a gente coloca aqui na mesa, que sem dúvida nenhuma seria o maior entrave pro Fortaleza tentar voltar com uma... Não vou falar perder de pouco, né? Mas vou tentar voltar com uma vitória, com o máximo um empate, que a gente sabe que seria, assim, algo extraordinário. Mas, pelas condições, fica muito difícil. Muito difícil. Tem outro boliviano no grupo 4 também, que é o Real Tamayapo. Esse aí é mais de boa altitude? Acho que a altitude dele é 1.800 metros, quase 1.900. Não chega a ser 4.000. Mas... Ainda é uma altitude, né? Ainda uma tem altitude considerável, mas não chega a ser absurda. Eu queria desse grupo aí, era o Goiás Vermelho, o Deportivo... Me faltou agora o nome. O peruano? Isso, que é o chamado de Goiás Vermelho. Que a gente... É o Deportivo Garcilaso. Isso, e Deportivo Garcilaso, que a gente chama de o Goiás Vermelho, por causa do escudo dele. Escudo, né? É parecido. Parecido do Goiás. Entendi. Pronto, esse eu acho que seria talvez o adversário mais tranquilo pra gente enfrentar. Talvez, porque é óbvio que sempre a gente coloca essa questão no grupo. Só revisa só os países. É o quê? Bolívia, Paraguai. Tem Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela e Paraguai. As logísticas bem... Venezuela também longe, né? A logística da Venezuela é muito complicada. Tem uma curiosidade. O time colombiano é o Alianza, né? Aliança Petroleira. Isso. O Alianza, ele tem um detalhe, tá? Ele não se chama mais Aliança Petroleira. Eita, vocês mudou sabem. de nome? Porque teve uma confusão. Não sei se vocês sabem aquele caso do Wimbledon, da Inglaterra, que ele mudou de cidade, mudou de nome, virou Milton Keynes, né? Milton Keynes Downs, que é o MK Dons. Ele mudou de cidade, ele mudou de escudo e ele mudou de nome. Ele deixou de ter o Petroleiro, agora é só Clube Esportivo Alianza, se não me engano. Porque o dono do time resolveu mudar de cidade. E até o escudo do time mudou. Parece as ligas americanas, que o clube tem um dono, né? Até o nome do time mudou. Aconteceu, acho que do Barueri, né? O Osar era o Oeste, né? O Oeste mudou de time, de cidade e mudou. Guaratinguetá também mudou, chegou a virar americano. Sério, viu? Então é só Aliança. A gente pode chamar de Aliança Petroleira, é um nome espiritual, vamos falar assim. Ou mas pode chamar oficialmente, né? Então tudo bem. Então vamos torcer aqui pelo time peruano, ou por um paraguaio, quem sabe, que não seja o nacional. Mas não seja o nacional. O Paraguai, se tiver no pote 3, né? Já vier um paraguaio, já tira um paraguaio daí também. Tem que levar isso em consideração também. Tem que levar. Ou se vier um boliviano, aí se livra do Always Ready. Então vamos torcer pro Real Tomayapo. Tá resolvido. Se é pra ir pra Bolívia, que seja pra lá. Que seja uma altitude menor. Mas qual é a outra altitude mesmo que você tinha falado antes, que é a segunda maior? É a do Nacional Potosí, que é quase 4.000 metros. Potosí. Aí se sair essa também, o negócio não vai ser difícil. tão bom. Só para esclarecer, pra gente finalizar aqui o nosso papo, Fortaleza, como eu repeti, vai estrear fora de casa, no meio das finais do Cearense, contra um time do grupo 4, que é esse que a gente acabou de discutir. Sim. E depois estreia em casa contra um time do grupo 3, certo? Isso, pode 3. Depois volta pra fora. A sequência é fora, casa, fora, Aí casa. Então 2 dentro de casa. Então Isso. o jogo contra o time do pote 1 vai ser em casa. Que vai ser na semana de 24 de abril.
Aí vai ser um jogo contra o argentino em casa. Isso. E aí volta fora contra o time do... Não. A sequência é fora, casa, fora, casa. Então já vai enfrentar outro do grupo do pote 1, em sequência. Aí o do pote 1, ele é na semana do dia 15. Ele meio que tem um jogo ali entre esses dois, né? Entre os confrontos do pote 1 tem um jogo. Se não me falha a memória, é o pote 3, porque o Fortaleza encerra a participação contra... Agora me faltou a sequência. Mas eu sei que é fora, casa, fora, casa. Então ele resolve dentro de casa. Isso. Né? Começa com pote 4, pote 3, pote 1. E aí o pote 1 é novamente no dia 15. E agora só me faltou realmente a específica do pote. Dessas outras duas semanas. Mas essa é a sequência. Essa é a sequência. Então, a gente já deixou estabelecido aqui o que é bom fugir. O Felipe já destacou alguns times que é bom o torcedor ficar ali com os dedinhos cruzados para não sair no caminho do Fortaleza. E também aqueles que seriam mais acessíveis e para dar uma tranquilidade maior nessa primeira fase, já que é muito importante para o Leão se classificar como primeiro do grupo para já tirar ali aquele playoff, que são mais 2 jogos, né? Não é só jogo único que decide aqui no jogo, não. São 2 jogos e o calendário, como a gente sabe, não está para brincadeira. Então é sempre bom minimizar esse desgaste físico. O calendário que é uma grande dor de cabeça, né? A gente sabe, se o Fortaleza avançar na Copa do Nordeste, ele já vai ter que adiar uma data do Brasileirão. Talvez da estreia. E se ele passar pra semi, a segunda rodada também é adiada. E aí o que acontece? Esses 2 jogos só vão ter espaço pra acontecer em setembro. Em setembro. Na data FIFA pra parar, porque não vai parar nem pra Copa América. E aí o que acontece? Data FIFA, a maioria dos times descansando e o Fortaleza o quê? Vai ter que jogar, como aconteceu no final do ano passado, a mesma coisa. E o a gente preço sabe que se paga por ir avançando. Justamente. E é outra coisa que dificultou também o Fortaleza, né, naquele período, né? Que a gente viu que pesou muito pro Fortaleza aquela reta final. Porque enquanto todo mundo tava descansando, o time tinha que estar jogando. Era o que tinha que fazer, porque tinha que jogar a final da Sul-Americana. Teve muitos jogos, um calendário muito extenso. Fortaleza, 78 jogos, cara, em um ano. É muita absurdo, coisa. E vale lembrar que o Fortaleza caiu nas oitavas ainda da Copa do Brasil, né? Pelo Palmeiras. Ou seja, nem avançou Se tivesse tanto. avançado, o negócio ia ser ainda já era certeza de 80 sério. jogos. Exatamente. Já ia até 80 jogos no ano. Isso é bizarro. Eu lembro que ano passado, eu fui fazer uma pesquisa para ver na Europa, né? O time que teoricamente mais jogou na Europa foi o City, porque chegou em todas as finais, foi campeão de tudo que disputou. Então, teve um calendário mais extenso. Acho que foram 62 jogos. Pouco. Então, tipo, o máximo que você pode jogar na Europa é 62 jogos. Os caras já reclamam. O Guardiola reclama o tempo inteiro. E aqui o Fortaleza fez quase 80. E não só jogar, né, Mati? Você tem um deslocamento. Fortaleza é o time que mais viaja, né? Porque pela questão geográfica, tem mais distância percorrida. Tá longe de tudo. O Fortaleza tá longe, que é bem na ponta do país. Então tá longe de todo o resto da América do Sul. Tá longe dos times também do sul do país. Do próprio Brasileirão. São distâncias muito grandes, de fato, que o Fortaleza tem que percorrer. Então é muito importante que, se o time quiser, de fato, e como o Felipe destacou, de fato, a conversa que eles passaram pra gente depois da final perdida era que eles iam vir com gosto de gás para essa Sul-Americana para tentar, pelo menos, repetir o feito de chegar na final, que a gente sabe que é muito difícil, mas o time tá motivado para isso. E tem uma meta estabelecida de pelo menos quartas de final, que também é muito ousada na minha concepção. Tive até uma discussão uma vez com o Breno aqui no Fortaleza Cast sobre isso. Mas eu acho que é assim que o Paes ousou nessa meta. E entender que tudo isso pesa muito num calendário que tem outras coisas que pesam também. Porque a meta da Copa do Brasil também é quartas de final. Você vai ter que conciliar tudo isso. Então vai ser de extrema importância o Fortaleza se livrar desses 2 joguinhos aí, desse possível playoff contra um time que vai cair da Libertadores, que também já pode ser pedreiro, o negócio fica um pouco mais... E aí no playoff não tem sorteio. Você já sabe o confronto, porque é cruzamento olímpico, né? Que é o melhor, se você for o melhor segundo,
você pega o pior terceiro da Libertadores. Aí você vai fechando o cruzamento olímpico, aí já sabe o adversário. Já fecha ali como é que vai. Então o chaveamento. Tem isso, você tem que tentar ser o melhor segundo. Se não for conseguir ser o primeiro, tente ser o melhor segundo. Ser o melhor segundo. Então vamos fugir de Boca Juniors, de Defensa e Justiça, de Always Ready, de Nacional do Paraguai, de Universidade Católica. São esses times, torcedor, já deixa aí na sua lista negra, já começa a oração na lista vermelha ali, ó. Isso aqui não. E começa a rezar. Mas Fortaleza também já tá. A gente sabe que vai com muito foco para conseguir, independente do adversário, fazer uma boa campanha na Sul-Americana. João Bandeira. Valeu, Martinha. Obrigado mais uma vez fazendo viu? história, Vamos né, nessa. cara? Você é diferente Valeu. mesmo. Felipe, muito obrigada pela participação mais uma vez. Sempre dando um baile aqui, falando de tudo sobre o futebol sul-americano. Você vai voltar aqui mais algumas outras vezes também. Quando começar, de fato, aí a Sul-Americana, a gente vai precisar do seu auxílio. Que o homem é expert mesmo, viu, João Bandeira? Bom, agradecer o seu convite, agradecer aqui o Bandeira também. Mandar um abraço pra galera que tá assistindo. Meus amigos do GT, também meus amigos lá do meu canal FT Miranda. Inclusive, até soltei um vídeo contando da história da Sul-Americana, tá? Quem quiser, joga aí FT Miranda no YouTube, que é explicando todo o contexto, por que existe Sul-Americana e tudo mais. E agradecer também a turma que acompanha aqui até o final. Um abraço. Um abraço pros padrinhos também, tá? Tamo junto, minha gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. A gente volta semana que vem com mais Fortaleza Cast. Sexta-feira na TV Diário a partir de 8h34. Também no YouTube do Jogada e no seu tocador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e por acompanhar até aqui. Tchau, tchau. Até mais.